né? Ela vai falando assim. Agora, falar em luta, tem uma que eu não posso deixar de falar. Vou perguntar ao doutor Valber agora. Talvez o doutor Mário possa pontuar nisso também. Enfim, que é o movimento de missionário de 2007. Vamos tentar lembrar para o pessoal que está assistindo o que foi esse movimento de missionário de 2007 e o que é que ele significou também. Fala sobre isso. Eduardo, esse foi talvez o maior movimento médico que já aconteceu. Porque ele foi uma virada, a ação de trabalho dos médicos perante o maior empregador desse Estado, que é o governo. Um movimento que inúmeros profissionais médicos chegaram a pedir demissão, exoneração, usando o termo que tinha. Claro, isso não é uma situação em que a população, no momento inicial, tenha gostado, claro, mas as condições eram tão insalubres, tão absurdas, tão aviltantes, que foi numa atitude de desespero de todos os profissionais, e que, nesse momento, o maior exemplo do que aconteceu sobre tudo isso, Eduardo, foi que foi feita a revogação dessas demissões, né, Mário Jorge, numa madrugada, publicada em Diário Oficial. Eu acho que foi a coisa mais importante do que aconteceu nesse período, do ponto de vista de força. E, a partir daí, o médico, claro, não estamos com o salário ideal, mas houve um ganho, em comparado ao Brasil inteiro, nós temos uma das melhores relações de trabalho e condições do ponto de vista de direito, além do número de concursados. Então, o Sindicato dos Médicos vem nesse período tentando fazer discussões. Eu queria só colocar para você, médico, que é importante, pernambucano, e aí eu queria que Mário Jorge colocasse posteriormente, Mário, mas que assim, tivemos a pandemia, tivemos inúmeros entraves em relação a essa pandemia por a questão de leis, a Lei 173, para ser mais específico, mas nós já estamos trabalhando já com tanto o governo do Estado de Pernambuco, no sentido de que a partir do próximo ano nós já começamos a abrir negociações, como Prefeitura do Recife e as outras demais prefeituras, como tivemos ganhos agora em Jaboatão, Petrolina já reajustou. Então, dizer a vocês, médicos pernambucanos, que nós não desistimos. A partir de janeiro nós vamos sim fazer as recomposições e precisamos do apoio de vocês para, em conjunto, a gente lograr êxito, como sempre esse sindicato fez. Doutor Mário, você estava aí olhando, ele está risonho hoje, ele está rindo, né, o tempo todo. Vá, fale aí. Não, 2007 foi um grande grito de basta. Foi, contextualizando historicamente, nós estávamos com o Eduardo Campos, recém-eleito, não é, numa virada histórica, numa eleição que tinha uma polarização entre Humberto Costas e Mendonça Filho. Mendonça, o candidato à reeleição que assumiu após Jarbas Vasconcelos. Eduardo veio naquela campanha, foi uma campanha muito emocionante, que né, mobilizou a sociedade e fez uma reviravolta no processo eleitoral. Ele entra dentro do Estado com muita força, uma popularidade imensa, e de repente os médicos gritaram: basta. Não dá para fazer saúde pública sem reconhecimento dos médicos e dos profissionais de saúde. Basta. Não dá para fazer saúde pública sem condições estruturadas de trabalho. Sem condição de saúde. Sem condições de nada. Foi um grande basta que foi dito. E um basta foi dito que ecoou nacionalmente. Isso não tinha nada de política. Isso não tinha nada de posição partidária. Era apenas o reflexo de anos de descaso. Descasos com os servidores públicos. Principalmente descaso com a população, que estava abandonada. E como a gente na ponta poderia assistir? Não dava. Ninguém fez movimento de greve. Os médicos disseram: não dá para ser
conivente com o que estava, e pediram exonerações de seus vínculos. E definiram de forma muito aguda, forte e decidida. E nós estávamos lá, nesse enfrentamento, ladeados de grandes, ladeados de Mário Fernando Lins, André Longo, Ricardo Paiva, Roberto Tenório, Helena Carneiro Leão, várias lideranças médicas desse estado. E principalmente ladeados de muitos médicos. Os médicos das emergências, os médicos do dia a dia. Isso culminou e virou um campo de batalha. Nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos mídias sociais, mas era um campo de batalha que se travava dentro de um blog jornalístico, de um jornalista conhecido que até hoje, né, milita na parte política daqui no nosso estado. O blog que se travava, e a revolta e o olhar do médico no dia a dia lá. Nós tínhamos uma capacidade de mobilização através do SMS. Me lembro muito do vice-governador dizer que ele recebia no celular dele o que iria acontecer e da mobilização dos médicos. E foi importante, foi um marco, e esse marco está escrito na história, e esse marco é uma referência do CIMEP, e esse marco é o que nos faz ter orgulho de ter participado de tudo isso. Eu só posso agradecer pelas histórias. A gente está dividindo aqui os blocos. Esse primeiro foi a história do CIMEP. Então, deixa eu agradecer aqui a doutor Tadeu. Um abraço, viu? Até o próximo podcast. Tá? O CIMEPcast, até o próximo. Doutor Mário, deixa eu terminar com a senhora está linda hoje. Doutor Mário, muito obrigado pela participação. Obrigado, Eduardo. Doutor, o que é que eu vou dizer para a senhora? A senhora, de fato, tem alguma mensagem para mandar da sua cor hoje? Tem alguma mensagem para mandar? Está linda. Uma mensagem na minha cor. Em relação ao Outubro Rosa. Do Outubro Rosa. Falei do Outubro Rosa, falei de tantas ações de Outubro Rosa que nós fazemos. Ficamos um pouco limitados por conta da pandemia, mas espero que no próximo ano as nossas ações já sejam bem mais intensas. Queria só pontuar aqui, quando o Mário falou o governador, ele ficou assim tão impactado com a situação das demissões, que no ano seguinte ele chegou a dizer: olha, vamos ver como é que se resolve logo com os médicos, que eu não quero passar por esse movimento de novo, não. Eu preciso dizer que é só quando dói que a coisa muda, né? É isso aí. É só quando dói. E só para complementar com relação ao plano de cargos, ele realmente vem acontecendo. Eu faço parte da comissão de avaliação do plano de cargos da Secretaria de Saúde, da UPE e do IRH. E nós temos algumas coisas para mudar e vamos ter uma reunião futuramente para pontuar e tentar melhorar. Mas ele ficou bom. Muito obrigado pela participação de vocês.